Foi apresentado hoje pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento para diplomatas e representantes de outros países, lá em Brasília. Eu quero conversar com o André Anelli, porque mais um exemplo da tentativa do governo de atrair investimento estrangeiro, não é, André Anelli? Como é que foi a apresentação? E depois a gente vai discutir PAC aqui com os nossos comentaristas. Pois é, Evandro, realmente os investidores do exterior foram os maiores alvos dessa apresentação do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Tanto é que a cerimônia aconteceu no Palácio do Itamaraty, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores. O vice-presidente, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, foi o responsável pela apresentação e citou o que ele considera como um bom momento da economia do país e a estabilidade política como argumentos para atrair investimentos externos. E quem também participou desse evento com diplomatas e representantes de diversos países foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele reconheceu que a nova versão do PAC não conta com nenhum tipo de estímulo financeiro ou econômico diferenciado para empresas estrangeiras, mas ele destacou que o governo quer atrair investimentos internacionais para alavancar projetos especialmente com foco em desenvolvimento sustentável e economia verde. Essas questões relacionadas à preservação ambiental costumam chamar muito a atenção dos investidores, principalmente dos países mais ricos, aqueles da Europa e também os Estados Unidos. A expectativa do governo federal é investir pelo menos 1 trilhão e 700 bilhões de reais nesse novo PAC, principalmente com parcerias público-privadas. No lançamento do PAC, que ocorreu no dia 11 de agosto, a organização Transparência Internacional do Brasil defendeu que sejam adotadas medidas contra a corrupção no uso dos recursos. A entidade lembrou que, no passado, muitos projetos estiveram associados a fraudes em licitações e contratos, estabelecimento de cartéis, pagamentos de propinas e financiamentos ilegais de campanhas políticas. Portanto, a Transparência Brasil já vem fazendo essas observações que agora, então, foram reforçadas diante desse interesse do governo federal em acabar trazendo investimento do exterior para obras de infraestrutura e também na área de desenvolvimento econômico sustentável. Lembrando que a Transparência Brasil acaba fazendo essa defesa também, até no sentido de garantir credibilidade a esses investimentos que vão ser colocados em prática pelo governo federal. Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Deixa eu voltar aqui para o nosso debate. Alan Gani, Programa de Aceleração do Crescimento. Já estou vendo você balançando a cabeça. Por quê? Porque há ali, né, pela fala de Geraldo Alckmin, uma vontade justamente de atrair investimentos com o retorno do PAC. Pois é, esse PAC foi uma catástrofe no governo Dilma. Porque foi um excesso de dinheiro público, de gasto público, também subsídios via BNDES, isso é pago pela sociedade. E é curioso que o governo ele faz um diagnóstico falando o seguinte, olha, no passado ocorreram muitas corrupções, superfaturamento e desvios. Sim, no passado do governo PT, tudo isso ocorreu. Então ele está admitindo um próprio erro, né? E ao mesmo tempo tentam se anular todas essas corrupções que ocorreram. Então, assim, é contraditório. É justamente para evitar esse tipo de coisa. Por que o Estado tem que ter esse protagonismo, né, como o motor do crescimento econômico? Quem gera riqueza é o setor privado. O Estado ele tem que não atrapalhar. Se ele não atrapalhar e dar a segurança jurídica para o setor privado operar, o setor privado opera, né? Veja, a criação de riqueza ao longo da história da humanidade não é gerado por governos, não é gerado pelo Estado, é gerado pelo setor privado. Então eu vejo com muito maus olhos, pago novamente com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. Você acha que esse desastre todo que foi colocado aqui pelo Alan Gani, Fábio Piperno? Eu fico imaginando o seguinte, né? Quais são os investimentos, por exemplo, que a iniciativa privada faz em moradia popular, né? Preços que possam ser acessados aí pelas camadas mais pobres da nossa população. A telefonia não foi um sucesso, por exemplo? Mas aí que está o negócio. A telefonia foi um sucesso
a partir de uma estrutura que já estava construída, não se partiu do zero. Então, no Brasil tem muito isso. É óbvio que a telefonia privada, ela funciona muito melhor do que era a telefonia pública, até porque a privada investiu a partir da estrutura que já estava construída. O investimento privado no Brasil, ele tradicionalmente não é tão dinâmico. As grandes inovações da humanidade, as grandes invenções partem de um burocrata estatal ou de uma empresa do setor privado? Depende, por exemplo. Depende. Aqui no Brasil, por exemplo, você pega a Embraer, que é uma das mais importantes empresas do Brasil, ela nasceu de um investimento público, estatal. Foi vendida depois. Quando ela passou para a iniciativa privada, decolou praticamente. Não, ela já estava decolando há muito tempo. Não, senhor, imagina. Importante. Opa, agora, aí que está o negócio. Então, eu gostaria, olha, o Grupo VEG de Santa Catarina, privado, muito próximo, está em mais de 50 países do mundo. Gostaria de saber de outros grupos empresariais, outros grupos de indústria privada do Brasil. Mas é essa a ideia, porque sempre permaneceu essa ideia de o Estado nunca deixando o setor privado prosperar. Dá um pouco para o setor privado que prospera. Mas eu quero dar tudo para o setor privado. Agora eu quero, por exemplo, andar de trem de São Paulo ao Rio de Janeiro com trens privados. Ele vai fazer? Não vai. Piperno, mas dar tudo para o setor privado significa o Estado não participar. Esse que eu vou reduzir gasto público, que vai reduzir a taxa de juros. Mas eu não quero dizer para a nossa audiência o seguinte, eu não quero ver o setor público participando da construção de uma ligação férrea São Paulo-Rio. Agora, se eu for esperar que o privado faça, eu não vou ver, talvez, o meu tataraneto. Então, eu acho muito importante quando o governador de São Paulo fala, olha, uma das nossas prioridades é o trem intercidade São Paulo-Campinas e gostaria que o investidor privado participasse disso. Ótimo, perfeito. Gustavo, você está concordando aqui com o Fábio Piperno que algumas questões ou a aceleração de crescimento de determinados setores precise passar de fato pela mão do governo? Não, eu estava sentindo para outra questão, não para o que o Fábio Piperno estava falando. Não, eu sou contra a participação do Estado, mas imagina só um embaixador prestando atenção à fala do Alckmin dizendo o programa PAC no anterior governo PT significava programa de aceleração da corrupção, não do crescimento. E aí você observa dizendo, peraí, o que são atribuições obrigatórias do Estado? Saúde, segurança e educação. Todo o resto, telefonia que nós temos, o aparelho, qualquer marca, é do Estado? Não. A cadeira em que hoje eu estou sentado, Piperno está sentado e Gani está sentado, são produzidas por um Estado? Não. Então quer dizer que todas essas coisas que fazem bem para a sociedade são construídas, produzidas, geradas pelo setor privado. E tudo aquilo que é uma obrigação do Estado, segurança, saúde e educação, funciona mal. Se você colocar para qualquer empresa privada segurança jurídica, garantia de que não terá uma regra de jogo modificada, você vai ter investimento, porque o capital privado que busca essa segurança para obter retorno financeiro. O político, na grande maioria das vezes, para não generalizar, o que busca é um retorno econômico via corrupção. Grande parte da história mostra isso, e tem muita gente que não. Então eu sou embaixador. Como que eu vou levar para um investidor do meu país, depois de assistir essa fala do Alckmin dizendo, no passado nós tivemos vários, muitos, enormes casos de corrupção, mas agora somos gente boa, agora não vamos fazer mais isso. Mas espera aí, o governo não é do mesmo partido? Sim. Não tem as mesmas pessoas ocupando cargos nesse mesmo governo? Sim. Como que eu vou... Piperno, eu vou passar essa pergunta para você. Como é que isso cola para os diplomatas? Como que um programa apresentado pelo mesmo governo que lá atrás utilizou deste programa para cometer corrupção, o apresenta agora como uma solução? Veja, o programa, ele mesmo lá no passado, ele trouxe coisas positivas sim. Claro. Inclusive, por exemplo, o que seria do Brasil hoje não fosse a descoberta do pré-sal? O que seria da economia brasileira hoje?
O Brasil era um grande importador. Hoje o Brasil exporta 600 mil barris de petróleo dia. Você concorda com o Piperno? Então, veja. Não, mas isso poderia ser feito pela iniciativa privada. Opa, uma Petrobras privatizada, será que não descobriria o pré-sal? Porque você tem... Ó, a Exxon, ela, ali onde está sendo discutido, né, na bacia equatorial, eles descobriram uma quantidade de reserva de petróleo que equivale a 75% da nossa reserva, uma empresa privada. Então, só que no pré-sal tinha um outro diferencial, uma outra questão. Era exatamente explorar o petróleo na área pré-sal, né? Que era que exigiria, primeiro, decisão política, porque falava-se na época que o custo era muito alto. Segundo, tecnologia para isso. Eu não estou dizendo que tem que... Veja, dá até a impressão de que fala, pô, você não gosta do capital privado. Não é nada disso, tem que ter o capital. Ele é fundamental, ele é essencial, é óbvio que sim. Agora, eu não posso ignorar, por exemplo, que inclusive na Europa quase inteira, o capital estatal foi fundamental lá atrás para se criar a base industrial, de transportes, de educação, que aqui no Brasil, por exemplo, o capital privado ainda não construiu, por exemplo, uma universidade tão importante quanto a USP, Unicamp, Unesp, enfim. O fato é que eles não são excludentes. Mas, Piperno, aí pegando um gancho no que o Segré trouxe, né? Veja, saúde no Brasil é muito ruim. Né? A saúde pública no Brasil é muito ruim. Quem toma conta? Estado? Não é ruim. Ruim. Pera. Educação, ruim. Não vamos educação de base, muito ruim. Falar, por exemplo, não, educação de base é muito ruim. Veja, não vamos confundir no caso... E segurança pública, muito ruim com insuficiente. É muito fácil falar, olha, a saúde pública não presta. Eu diria o seguinte, infelizmente a saúde pública não atende todo mundo, mas tem muita coisa da saúde pública que funciona muito bem. Gustavo Segré levantou a mão. Fala, Segré. Sabe que deve ser mais complexo ainda que algum dos embaixadores levante a mão e diga, desculpa, vocês estão relançando o PAC que vocês mesmo no passado fizeram e deixaram 2.600 obras sem terminar? É isso mesmo? Ou seja, vamos colocar dinheiro para terminar as obras que você no PAC anterior não terminaram? Difícil de explicar, né? Segré, mas eles vão dar um jeito de reescrever a história do PAC, né? Assim como eles reescreveram também a história dos acordos de leniência da Odebrecht, que nunca, né? Não teve nada daquilo ocorreu. Agora eles vão reescrever o PAC. Vai dizer que o PAC foi um sucesso, né? Não. Que o PAC atraiu investimentos. Que a gente está no momento, Piper, de reescrever a história. Primeira coisa, é muito saudável que o governo brasileiro converse com investidores estrangeiros para tentar trazer dinheiro. Os governos anteriores deveriam ter feito a mesma coisa. Aliás, posso... Segundo, eu quero ver, você pega, por exemplo, o PAC. Eu gostaria de ver o que o capital privado fez sem dinheiro público em relação, por exemplo, à moradia popular. Agora, o Piperno, o PAC foi um desastre. Se o PAC tivesse sido um sucesso, o governo Dilma teria gerado crescimento econômico. Ao contrário, né? Mesmo com o PAC gerou. Como é que você explica 2 quedas de PIB de magnitude de guerra e pandemia com o PAC? Então, não foi um programa que deu certo, foi um completo desastre. Como disse o Segré, foi um programa de aceleração da corrupção. Pessoal, e rapidamente, 5h31 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco esperamos vocês com mais debates. Vou passar para o Piperno e o Segré quer responder a sua pergunta também. Não, por favor, o Segré. Fala, Segré. Você sabe por que não tem investimentos nessa área de moradia social, Piperno? Porque quando você levanta o custo do metro quadrado de uma moradia social, é muito próximo do metro quadrado na construção no Jardim Paulista. Tem um monte de coisas aí que estão erradas. É só levantar o valor e aí você fala, peraí, e aí? A conta não fecha. Tem um monte de custos que não são considerados que fazem que uma moradia social seja caríssima. E aí tem esse PAC, esse programa de aceleração da corrupção. Sabe o que poderia fazer? Moradia social com containers, muito mais barato. Moradia social com construção seca, muito mais barato. Mas aí da onde que vão pegar um pouquinho de grana pública? Não pega. Por isso que não interessa para o setor privado essa área. Fala, Piperno. O setor privado construiu sim porque tinha dinheiro público para financiar isso. Então, naquele momento, sim.
E construiu-se muito. Aliás, tem inclusive construtora por aí que acabou saindo do quase nada para se tornar, né, imensa e tal, em função do PAC. E tinha dinheiro público envolvido nisso, sim. Agora, o que eu chamo a atenção é o seguinte: eu quero saber quais são as construtoras que falam: opa, eu vou construir agora sem a ajuda do governo.